Bom dia. Bom estarmos aqui, né, louvando ao Senhor. Bom esse tempo de estarmos juntos, né, em mais um domingo, em que iremos avançar hoje no estudo de Provérbios, né? Chegamos ao capítulo 19. Os irmãos já podem abrir na sua Bíblia. Na aula passada, nós estudamos Provérbios 18 e nós vimos, né, alguns contrastes entre virtudes morais e seus opostos, né? A gente estudou algumas coisas, né, que Salomão cita como coisas tolas, né, coisas insensatas, atitudes insensatas, características insensatas, e outras que ele cita como atitudes sábias, né? Nós vimos como no capítulo 18 Salomão fala que é tolice, né, andar só, e que é sábio, né, viver juntos. Vimos também que ele coloca como tolice falar demais, né, não ter controle sobre a sua língua, e como ele coloca como que é uma atitude sábia guardar, né, a sua língua, controlar. Vimos sobre a fofoca, né, como isso é destrutivo e é pecado, né, contra o Senhor. Ali ele faz uma analogia, né, que a fofoca é como um doce, é prazerosa. E vimos que na verdade, no final, ela é má, né, faz mal. Vimos como é sábio cultivar boas amizades, né, ser um bom amigo. E vimos também um pouco sobre casamento, vários temas, né, várias coisas que Salomão vai colocando, contrastando, né, para mostrar como é diferente, né, aquele que serve a Deus, aquele que caminha, né, com o Senhor, daquele que não caminha com o Senhor. Então, pastor João. Então, nós percebemos isso, né, no capítulo 18. E hoje avançaremos para o capítulo 19, vendo uma continuação, né? O título da aula passada foi sobre virtudes morais e seus opostos, e hoje é a sabedoria instruindo sobre o caráter. Então, vamos perceber que todos os temas aqui que é listado, né, por Salomão no capítulo 19 de Provérbios tem a ver com o estudo, né, sobre o caráter, né, sobre o caráter cristão, né? Todas as coisas aqui mostram como é o caráter que é moldado, né, por Deus, que é moldado pelo Espírito Santo, diferente daqueles que não tiveram, que não têm um caráter moldado por Deus. É sobre isso, né, que vai falar sobre o Provérbio 19. Vamos ver temas como honestidade, né, que tem a ver com o caráter, a mentira, testemunho falso, tudo mostrando como precisamos realmente, continuamente orar para que o Senhor molde o nosso caráter, né, para que o Senhor transforme nosso caráter, que essa seja a nossa oração contínua, porque não é só sobre ser moralmente correto, né, sobre alguém em que a sociedade, né, admira, mas é sobre ter um caráter moldado pelo Espírito Santo e ser parecido com Jesus, né? É isso que o Senhor tem feito em nós, né? A Bíblia diz que Ele tem feito uma boa obra e que Ele vai continuar aperfeiçoando, e o resultado será cada vez mais parecidos com Cristo. Então é sobre isso, né? O caráter cristão. Não é simplesmente, né, aquela pessoa que a gente olha assim, né, que pessoa de caráter correta. É isso, porque isso reflete, né, o caráter cristão. Mas é mais que isso, né? É alguém parecido com Jesus. Obrigada, Samuel. Certo. Acho que não está indo. Eu nunca usei uma canetinha muito chique, mas... Ah. Acho que não está indo, Salomão. Não.
Pronto. Então, o irmão Salomão vai passar e nós vamos ver no primeiro versículo, né? Vou ler. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Vamos ver que nesse capítulo 19, Salomão traz alguns versículos, né, alguns trechos sobre honestidade. Então, no primeiro ele já diz que é melhor ser pobre e honesto. A segunda afirmação sobre honestidade, né, tem a ver com a mentira. Ele diz que o mentiroso não escapará. O terceiro, sobre o testemunho falso. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E, novamente, é melhor ser honesto. Né? Vamos começar pelo versículo 1, né? Ele diz que é melhor ser pobre do que honesto. E como isso é algo importante nos nossos dias, né? Temos vivido uma crise, né, de honestidade, de integridade. Talvez na sua versão esteja escrita a palavra íntegro, ao invés de honesto, é um sinônimo. Então, aqui ele apresenta, né, a pessoa que tem poucos recursos sobre uma luz mais favorável, né, diante de Deus, a pessoa que tem poucos recursos, mas vive honestamente, pode descansar sua cabeça no travesseiro, sabendo que não tem feito mal ao seu próximo, né, que não tem roubado, que não tem agido com desonestidade, ela recebe mais favor do Senhor do que aquele, né, que é desonesto, que tem recursos, né, de uma forma escusa, de uma forma errada, né, diante de Deus e da sociedade. Então, vimos como precisamos, né, como diante dessa crise de honestidade, né, pessoas cada vez mais caindo em golpes, né? Hoje a gente tem um WhatsApp e, de repente, é clonado, né? Algum amigo pede dinheiro emprestado, não é nosso amigo, é alguém que clonou o WhatsApp. Vai vender algo na OLX, eu estava, né, conversando sobre isso essa semana. A gente tem visto um golpe novo, todo dia surge um golpe novo de pessoas que querem agir com desonestidade, ter recursos de maneira errada. Então, um cunhado meu quase caiu nesse golpe da OLX, que até fica de alerta para os irmãos, que a pessoa entra em contato interessado no seu anúncio, né, no caso dele foi um violão, e perguntou, né, disse que estava interessada, e eles simulam como se o pagamento estivesse processando, aí manda, não é o recibo, o dinheiro não entrou na sua conta, mas está lá, está processando, e ela fala, vou mandar um Uber, que agora tem esse serviço de Uber de entrega, retirar o produto. E aí meu cunhado ficou assim, oxe, mas não entrou o dinheiro, viu assim um recibo diferente, né, pagamento processando, aí falou assim, para testar, né, o valor do violão era 4.500, né, ele está vendendo para casar. E aí ele disse, eu estou vendo aqui que esse violão está muito valorizado, eu vou botar por R$6.000 para ver o que a pessoa ia dizer, né, porque aumentar 1.500 assim do nada. E a pessoa disse, não, tudo bem, eu pago qualquer preço por esse violão. Aí ele já ficou, né, vamos pagar assim, já mais 1.500 a mais. E aí depois ele disse, né, que ele realmente não quis mais vender. E aí falou que não ia vender mais. E ela tinha dito que já estava mandando o Uber buscar. Uma conhecida também da Didias Dávila, a cidade que eu morava, perdeu o celular assim, nesse golpe da OLX. Ela viu lá pagamento processando e a pessoa muito simpática, né, uma mulher, falando, mas eu vou mandar o Uber, daqui a pouco é assim mesmo, eu sempre compro, daqui a pouco o dinheiro entra na conta. Ela mandou o celular e nunca viu o dinheiro. Então, sempre vai ter um golpe diferente, né? É realmente uma crise, né, na sociedade. O WhatsApp clonado, né, que eu já falei, pessoas que roubam, né, o aposentado, sua poupança, enfim. Precisamos ser diferentes, né, erguer a voz contra isso, dizer como Salomão que é melhor ser pobre, que é melhor não ter recursos, do que procurar o que é do outro, né, do que viver em desonestidade com aquilo que você não suou, né, para conseguir. Então, realmente precisamos, né, ser essas pessoas que levantam a voz contra isso, que têm o caráter moldado por Deus e que são íntegras e honestas. E o segundo texto está no versículo 5. Os irmãos podem acompanhar, que a gente vai ver sobre a mentira. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso não escapará. Salomão diz, né? O mentiroso não escapará. Por que o mentiroso não escapará?
porque uma hora a verdade vem à tona e o mentiroso vai sofrer as consequências da sua própria mentira, né? A falsidade, a mentira, o engano não devem ser tolerados. E devemos ter essa certeza. Por mais, né, que a gente veja nesse mundo que muitas vezes as pessoas, aparentemente, né, a gente olha, nossa, mas isso foi uma fraude, isso foi um engano, e a pessoa está aí vivendo e ninguém descobre, ninguém diz nada, mas Deus está vendo, né, e diante do juízo de Deus, né, não escapará, como Salomão falou aqui, né, no versículo 5, né, que o mentiroso não escapará, né, a testemunha falsa não ficará sem castigo. Né? Quantos, né, quando a gente fala em testemunho falso, a gente pensa logo no tribunal, né? Quantos estão ali, acabam de jurar com a mão na Bíblia, falar somente a verdade, e depois já abre sua boca para falar mentira, 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 mentira. Né? Por quê? Porque não tem temor. Né? Por isso que a gente fala sobre caráter cristão. Porque aqui a gente está falando, né, qual é o princípio da sabedoria, né, no livro de Provérbios, o temor ao Senhor. Então, esse caráter cristão, esse odiar a mentira, esse buscar viver honestamente, né, de maneira íntegra, significa o coração, né, demonstra o coração de alguém que teme ao Senhor. Então, por mais, né, que hoje haja testemunho falsos, pessoas que o tempo todo emprestam sua boca para a mentira, para o engano, devemos ter essa certeza que não ficará impune, né? E, naturalmente, né, a verdade, como dizem, né, o ditado, a verdade sempre aparece. A pessoa vai colher os frutos, né, disso, e isso também está sendo visto por Deus. E o versículo 9 fala novamente do testemunho falso. Vamos ver, versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. É muito semelhante ao versículo 5, vamos ver que é bem parecido. O 5 diz que a testemunha falsa não ficará sem castigo e o mentiroso não escapará. No 9 diz, a testemunha falsa não ficará sem castigo e o mentiroso será destruído. No primeiro momento a gente acha que é um verso igual, mas na verdade é uma ênfase. Né? No versículo 5 ele disse que o mentiroso não escapará. No 9 ele diz, será destruído. Isso aqui mostrando, né, enfaticamente, né, como Deus não suporta, né, o engano e a mentira, e como aquele, né, que vive, né, no engano, o mentiroso, será destruído, né, por seus próprios pecados, porque está distante de Deus. E aí o versículo 22, lá na frente, diz novamente, a lealdade torna a pessoa cativante. E aí repete o versículo 1. É melhor ser pobre do que honesto. Ou é melhor ser pobre que desonesto, perdão. Enfatizando novamente, né? A lealdade torna a pessoa cativante, né? Como é bom ser aquela pessoa que as pessoas podem confiar, né? Ser uma pessoa leal, ser uma pessoa honesta, isso torna a pessoa cativante, isso torna a pessoa alguém com a qual as pessoas querem estar perto, né? Sabe que pode confiar. Sabe que não precisa viver desconfiando, porque sobre essa crise de honestidade e integridade que a gente vive como? Muitas vezes desconfiando. Né? Qualquer coisa estranha, a gente acha que pode ser um golpe, que são tantas pessoas desonestas, tantas pessoas que só estão esperando a gente ser mais ingênuo. Então, como é bom, por outro lado, saber que tem pessoas que a gente pode contar, né, que são cativantes porque são honestas, porque querem o seu, né, dinheiro suado, valorizam isso. Então, por isso que é uma pessoa cativante. Né? E a gente acha, é muito interessante que eu estou falando da crise de integridade e honestidade que a gente vê hoje, né? Desde as camadas mais altas, né, os políticos, toda hora a gente vê um escândalo, desde as mais baixas, e Salomão já falando aqui, naquele tempo, como é bom ser uma pessoa leal, né, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra, e que é melhor ter poucos recursos do que andar em desonestidade, né? Do que ter recursos através de métodos que não agradam ao Senhor. Então, vemos que tem esses 4 textos aí que tem a ver com honestidade. Então, é bom ser íntegro, é cativante, né? É bom ser leal. Precisamos dessas pessoas, né? Para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Que haja mais pessoas honestas e íntegras, que amam a verdade, que não mentem.
porque isso é bom, né, diante de Deus. Pode passar. E aí vemos no versículo 20, um texto muito interessante. Lucas, quer falar? Pode falar. Sim, Lucas, né, falou agora sobre essa questão, né, de que o que o homem semeia, ele colherá. Então, realmente, quando a gente vê, né, em Provérbios falando sobre ser destruído, sobre essas consequências, é natural. E ele leu em Gálatas, né, que tem esse texto, que diz que o que o homem semeia, ele também colherá. Então, não é possível, né, viver uma vida assim, em desonestidade, mentiras, e colher coisas diferentes que não sejam as consequências dos seus próprios pecados. Vamos ver o versículo 20. Não é o versículo 20, não. Acho que eu me confundi. Se os irmãos localizarem antes, podem falar. É o versículo que fala sobre a pressa. É o 2. Só botei um 0. É o 2. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. A pressa resulta em escolhas erradas, né? Como é importante a gente perceber isso, porque a gente vive num mundo que nos incentiva a viver cada vez mais apressados, né? As pessoas vivem uma constante correria. Muitas vezes não tem tempo para fazer pausas, e isso se reflete na vida mesmo, nas decisões. O comentarista que a gente acompanha, né, inclusive se os irmãos quiserem, podem comprar, que é o comentarista Hernandes Dias Lopes, o comentário do livro de Provérbios. Ele trouxe uma informação que eu achei bem interessante, que é que para realizar um projeto, os japoneses passam 11 meses planejando e 1 mês executando, mostrando como é importante o planejamento, né, para tomar uma decisão. Quantas vezes, né, na nossa vida cotidiana a gente colhe frutos ruins porque a gente sabe que tomou aquela decisão na pressa, seja para comprar algo, para falar alguma coisa, enfim, decisões, né, apressadas resultam em arrependimento, em lágrimas. Quantas coisas poderiam ser resolvidas só se a gente resolvesse ter mais calma, pensar mais um pouco, planejar, como diz o ditado, né, que a pressa é inimiga da perfeição e que o apressado come cru. Então, precisamos pensar nisso, né, em dizer não à pressa, pensar mais um pouco, planejar, ter essa atitude, né, de pensar a longo prazo, pensar nas consequências, nos resultados. Isso é muito importante e evita, né, arrependimento. Evita escolhas erradas que muitas vezes vão ser muito amargas. E isso desde coisas pequenas, a gente está escolhendo, como eu falei, o exemplo que me veio à mente, né, sei lá, comprar algo para a nossa casa, a gente não pensa direito, e aí compra e depois está lá, já comprou, né? Ou, sei lá, uma coisa maior, né, uma decisão sobre a mudança de emprego, sobre se eu devo abrir ou não um negócio, né, muitas vezes tomada na pressa, né, na correria, e depois a gente vai perceber que foi uma escolha errada, porque foi tomada na pressa, porque não foi feito, né, devagar, com planejamento, e vai, infelizmente, colher as consequências, né, que é o arrependimento. Por isso precisamos, né, muitas vezes, ir na contramão do mundo, né, que nos ensina tanto essa vida
depressa, né? E agir com mais calma, né? Pensar melhor e planejar para que a gente evite essas escolhas erradas. Irmã Andréia falou aqui, né, sobre como um versículo que está em Provérbios também, que tem a ver com isso, é sobre a questão da multidão de conselheiros, né? Sobre como é importante ouvir o outro também na nossa tomada de decisões. E isso realmente é muito importante, porque requer um coração humilde, né? Muitas vezes a gente não quer, se fecha para perguntar, não entendendo que talvez aquela pessoa já caminhou tudo aquilo que a gente está pretendendo caminhar e pode nos dar conselhos, né, bons, né, procurar muitos conselhos antes de tomar uma decisão, é uma atitude sábia, né? Pode passar. Você voltou, Salomão. Pode passar, Salomão. Ah, sim. Versículo 3. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. É um versículo muito interessante também, que mostra como é insensatez a pessoa, né, que arruína a própria vida, né, tomou as próprias decisões, fez como queria, não consultou a Deus, não consultou ninguém, agiu pelas suas próprias emoções, fez como achava melhor e depois ainda se ira contra o Senhor. Isso fala de responsabilidade, né, responsabilidade sobre suas escolhas, né? Não culpar a ninguém pelas nossas próprias escolhas, pelas escolhas que a gente mesmo toma, e muito menos culpar a Deus, né? Um versículo que a gente vê, né, que tem um aspecto prático muito importante, né? Quantas pessoas se revoltam, né, pelas consequências do que foi a própria escolha, que volta naquilo que Lucas leu, né, que o que o homem semear certamente colherá. Então, o problema é que acaba que as pessoas querem colher, né? Muitas vezes nós também estamos nessa situação, colher coisas diferentes das que plantamos. Então, às vezes a pessoa está na situação, né, de inimizade contra alguém, mas aquilo foi, e está ali revoltado, né? Foi Deus, né? Culpa é do Senhor, mas foi o que ela mesma plantou. Então, não é possível, né, plantar guerra e colher paz, né? Plantar injustiça e colher justiça. Precisamos ter isso na nossa memória para quando a gente se deparar, né, com os resultados das nossas próprias escolhas, não irmos culpar a Deus, né? Porque é insensato, né? Olha como Salomão coloca, é insensatez, é tolice você receber os resultados das escolhas que você fez, da forma que você está guiando sua vida, e ir lá cobrar de Deus, né? Como se Deus fosse o culpado, quando na verdade, pelo contrário, se tivesse, né, caminhado com Deus, consultado a Deus, os resultados seriam diferentes. Então, é uma coisa que Salomão coloca, né, o sábio coloca como insensato, é não se responsabilizar pelas suas próprias escolhas, né, saber que a gente colhe exatamente o que plantarmos, e não é possível a colheita ser diferente da semeadura. Pode passar. Eu queria água. Eu vou falando. E aí vemos também nesse Provérbios alguns trechos, né, no capítulo 19, que fala sobre amizade, que também já falamos no capítulo passado, e vemos se repetir esse tema importante. Então, é muito interessante, né, a gente estar diante de um capítulo que fala sobre caráter, e ver trechos sobre amizades, porque isso significa, e a gente vai ver também mais tarde, que isso também vai falar sobre família, a gente percebe que nas nossas relações, o caráter fica explícito, né? Então, é quando a gente lida mesmo com o outro, com os nossos amigos, com a nossa família, que o nosso caráter vai ser moldado, e também nós vamos também ajudar, né, no caráter do outro, e muitas vezes atitudes serão reveladas, como isso do falso amigo. Eu vou ler aqui o versículo 4, que é o primeiro texto, são 3 que falam sobre o falso amigo. Obrigada, meu irmão.
A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. O versículo 6. Muitos buscam o favor de quem governa, todos querem ser amigos daquele que dá presentes. E o versículo 7. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos os abandonarão. Ou seja, o versículo 4 é muito interessante, né? A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, né? O sábio fala bem aqui, que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Aqui a gente está falando daqueles amigos, né, que são amigos por conveniência, né, amigos por interesse, por isso que eu coloquei, né, amigos ou bajuladores, porque no 6 fala, né, que todos querem ser amigos daquele que dá presentes, né, fala sobre essa amizade em que você quer algo em troca, para o seu próprio benefício. E a gente viu na aula passada que é bom dar presentes, né, que é bom ser aquela pessoa generosa, mas, ou seja, não é a atitude em si que demonstra, né, que alguém é bajulador ou não, mas é a sua motivação. A motivação do seu coração, né? Então, por isso que Salomão faz essa observação, né? Eu imagino assim ele sentado, né? Observando tantas coisas e escrevendo isso, né? Que os ricos, né? Tem mais pessoas que se dizem amigos, que se dizem, porque a gente vê no mesmo livro, né? Que o verdadeiro amigo, na hora da angústia, é como irmão. Então, o verdadeiro amigo, ele não é um amigo por interesse, né? Eles são supostos amigos, mas que, na verdade, são amigos de si mesmos. Só têm a si mesmo, né? Só amam a si mesmos e estão ali procurando uma maneira de se aproximar das pessoas das quais eles acham que vão ganhar algo, que vão sair no lucro, né? Esses não são amigos de verdade, né? E é muito triste, né, a gente perceber que principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né, que está cada vez mais utilitarista mesmo, né, as pessoas valem, né, o que tem, né, como podem ser úteis, as pessoas querem, muitas vezes eu vejo falando, e não é errado, né, você querer ter network, né, para o seu trabalho, isso é importante, fazer contatos, mas muitas vezes as pessoas entram nessa de uma forma tão profunda que ficam analisando, né, quais são as pessoas que podem ser úteis, né, que necessariamente pode resultar em um ganho financeiro, em uma ponte para uma conquista, né? Não estou dizendo que é errado ter network, né? É importante, mas os nossos amigos, aqueles amigos próximos, não são aqueles que muitas vezes podem nos oferecer, né, dinheiro, oportunidades de ganhos, mas aqueles que estão ao nosso lado quando todos não estão, no momento difícil, né? Aquele que está ali para se alegrar junto e também para chorar junto. É um suporte nos momentos de crise, né? Eu acho muito lindo esse Provérbios que diz, né, que na angústia nasce um irmão. Ou seja, na angústia se revela como ainda mais próximo e está ali não para procurar o que podemos dar, mas também para nos abençoar, né? Esse é o verdadeiro amigo, né? Aqueles que se aproximam por interesse, né, não são amigos, né? Por isso que Salomão diz bem, né? Se dizem amigos, mas na verdade mostra que não são. E aí quando a gente fala de amizade, teve um tempo, né, que ficava pensando assim, é importante, né, a gente analisar, né, os amigos que temos. E às vezes a gente pensa, né, poxa, quais são esses amigos que eu tenho que são como irmãos? E mais importante do que pensar isso, é a gente pensar em sermos esses amigos, né? Quando nós trocamos, né, de posição e buscamos ser esses amigos, nós teremos também amigos assim, né? Então, quando vermos, né, os nossos amigos em dificuldades, estarmos ali, sermos esse apoio, né? Estarmos ali para rir e para chorar juntos, é necessário e demonstra o caráter cristão, porque a primeira atitude, irmãos, de alguém, né, que não tem um caráter moldado por Cristo, é se afastar na dificuldade, porque a pessoa pensa, né, eu já tenho meus próprios fardos, né, já tenho minhas dificuldades, eu vou estar do lado, né, ali suportando com alguém, né, os fardos do outro,
E é totalmente contrário ao Evangelho, né? Que nos ensina a carregar as cargas uns dos outros. Quando a gente vê carregar as cargas uns dos outros, isso significa que a carga do outro vai pesar nos nossos ombros para aliviar um pouco a dele. Ou seja, não é fácil carregar as cargas uns dos outros, não é fácil ser aquele amigo que está ali com aquela pessoa que está passando situação difícil. Vai pesar, mas é assim que seremos, né, mais parecidos com Cristo e que o Senhor está nos usando para abençoar os outros, né? Então, que sejamos, né, esses bons amigos e valorizemos os verdadeiros amigos. Pode passar. Agora vamos ver 2 textos que falam sobre a preguiça, que também é um tema bastante recorrente. No capítulo 20 também, na próxima aula, a gente vai ver que fala sobre a preguiça novamente. E o porquê será, né, que a preguiça tem a ver também com a formação, né, do nosso caráter, né? Será que preguiçoso, né, alguém preguiçoso, preguiçosa, é qualidade de alguém que tem um bom caráter ou não, né? E Deus está preocupado com isso? Está, né? Não é à toa que Ele tem nos instruído sobre isso. E a gente vai ver em 2 versículos nesse capítulo sobre a preguiça. Versículo 15. O preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome. E o 24. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levar à boca. Já viu alguém falar, né? Tem preguiça até para comer. É esse versículo 24, né? O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá ao trabalho de levá-la à boca. E é interessante, eu estava pensando, né, notar que o sábio, né, quando ele vai falar sobre a preguiça, ele fala de uma forma assim como ele não tolera isso, né, a preguiça. São comparações bem fortes, né? O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome, né? Pegam a colher com a comida, mas não consegue chegar à boca, né? Ele não tolera. É diferente de quando ele fala de outras coisas, né? Do necessitado, do cuidado. Isso sim é falado com misericórdia, mas em relação à preguiça, né? Salomão aqui se mostra indignado, né? Pessoa que não consegue. Quando a gente vê também essa questão de pegar a comida e não conseguir sequer levar à boca, revela alguém que começa, mas não consegue terminar, né? Não consegue acabar o que começou. E não porque foi impedido por alguma coisa, né? Porque não teve recursos. Aqui é simplesmente por pura preguiça, né? Indolência, né? E o leva a passar fome. Por quê? Porque o Hernandes Dias Lopes, no comentário, ele também fala algo interessante, que é o preguiçoso tem alergia com o trabalho, né? Como se não quer trabalhar. Então, por isso que a preguiça acaba levando à fome. E aí a gente lembra daquele provérbio famoso, né, sobre a preguiça, que é o 6,6, né? Acho que é o 6,6, que é olhai a formiga ao preguiçoso. Deixa eu conferir. Provérbio 6. 6, aqui na minha versão está: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Ou seja, nos momentos, né, essas tentações também são nossas, né? Muitas vezes a gente tem uma atividade, tem algo para fazer e está ali com a tentação da preguiça, né? Que às vezes a gente troca por outros nomes para disfarçar, né? Dá uma marisia, mas é preguiça e a gente precisa trazer à memória isso, né? Aprenda com a formiga, preguiçoso, né? O que é que a formiga faz? No verão, ela trabalha, colhe ali as folhas, sementes, guardam, né, todo aquele mantimento, porque ela sabe que no inverno, né, com a chuva, não vai poder trabalhar, e ali ela vai se fartar com a comida, né, fruto do seu trabalho. Ou seja, a formiga ensinando, né, o valor do trabalho, o valor do planejamento, né? Você sabe que no inverno vai ter o frio, a chuva, não vai poder. Então, eu faço no verão, e ali, pouco a pouco, vou colhendo minhas folhas, juntando, para que eu não passe fome. Porque aqui está falando que a preguiça é um mal tão danoso que pode fazer muitos, né, passarem fome mesmo, porque não trabalham.
e acabam sendo um peso para a sua família, né? Um peso para a sociedade, pessoas que demoram muito, né, para conseguir, não por falta de oportunidades, né, mas nem sequer procuram a oportunidade de trabalhar, de deixar de depender dos seus pais, e acabam sendo um peso mesmo, né, na sua família. Eu lembro de Paulo, né, que falou, né, que quem quer comer, né, trabalhe. Então, isso a gente vê que é um princípio bíblico, né, que Deus ama o trabalho. Deus fez o mundo, Deus planejou, fez em 7 dias. Então, Ele nos chama para ser essas pessoas que dizem não à preguiça e que são úteis, né, na sua família, que são úteis, né, na sua igreja também, que estão ali, né, que a gente sabe que pode contar para um serviço, para um trabalho, que são úteis no seu trabalho, que são trabalhadores e que não são preguiçosos, porque a preguiça não combina com o caráter cristão, porque não combina com o nosso Deus, né, porque o nosso Deus não é um Deus que gosta, né, que tem prazer na preguiça. Pode passar. E agora, pode passar, Salomão. Vamos ver alguns versículos que falam também sobre obediência. Versículo 16. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Guardar os mandamentos, né, tem a ver com obediência. Versículo 20 e versículos 27. O 20 diz: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto de sua vida. E o 27 diz: meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Né? Todos esses textos têm a ver com obediência, tem a ver com escutar os conselhos, né? Escutar, ter prazer na Bíblia, na palavra de Deus e guardar os mandamentos, porque os mandamentos eles são fonte de vida. Por isso que o versículo 16 diz que quem guarda os mandamentos preserva a sua vida, preserva a sua própria vida, porque os mandamentos do Senhor, né, a lei do Senhor, ela é fonte de vida, ela não é para a nossa destruição, pelo contrário, é para o nosso próprio bem, é para que sejamos preservados. Obedecer a Deus, né, ter prazer nos seus mandamentos, guardar a lei do Senhor no nosso coração, não é o que nos torna salvo. Sabemos que somos salvos por Jesus, somos salvos e justificados por Jesus. Mas quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos justificou, Ele nos deu o poder para obedecer. Nos deu o poder do Espírito Santo para que possamos obedecer e assim ter vida e não destruição. Né? Quantas vezes vemos aqui falar no livro de Provérbios, né, que aquele que guarda a lei do Senhor, aquele que tem prazer no Senhor, tem vida, né, vive, como Hernandes fala também, que é o segredo da longevidade, né, guardar os mandamentos, vive muito, vive bem, tem abundância de vida. Mas quem não guarda o Senhor está caminhando para a destruição, está caminhando para o precipício. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera em nós isso. O Senhor, Ele nos deu a sua lei e ela vai nos guardar. Então, eu gosto muito, né, dessa relação, né? A gente não podemos entrar no legalismo, né, de achar que por muito obedecer é que somos salvos, mas temos que lembrar que quando o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos purificou, nos lavou com seu sangue, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E isso nos capacita a obedecer a sua palavra. E eu estava lendo um livro, o nome é Em Busca da Santidade. Eu esqueci o nome do autor, é Jerry alguma coisa. E o livro fala todo sobre santidade, tem um capítulo que ele fala sobre obediência. E eu achei muito bom, né, ele está lá no contexto americano, né, e ele fala como muitas vezes os jovens, né, a igreja atual, tem esquecido
disso, né? Parece que é uma coisa antiga falar em obedecer, né? Antigamente a gente até cantava obedecer é mais que importante. Hoje em dia, ele falando, né? Falando lá sobre os Estados Unidos, que muitas vezes não se ouve mais no púlpito falar sobre obediência, porque parece que isso afasta, né? Obedecer. E que às vezes as pessoas têm usado outras palavras para se referir à obediência. E muitas vezes, quando confessam seus pecados, falam, ele como pastor, né, dizendo que no seu aconselhamento, muitas pessoas chegam para ele e falam, pastor, eu fui vencido por esse pecado. Esse pecado me venceu, eu caí, que não são coisas erradas, mas que aí ele fala, troque essa palavra por eu desobedeci, né, eu desobedeci. Muitas vezes ele dizendo, né, que as pessoas não têm essa atitude de colocar as palavras certas para os seus pecados. Porque se o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo, significa que nós temos toda a condição, né, dada pelo Senhor para vencer o pecado. E quando isso não acontece, né, quando caímos, é porque fomos desobedientes. Ele disse que ele tem falado isso, né, para os seus membros na sua igreja, para lembrar, né, do que é desobedecer e do que é obedecer, e trazer essas palavras, né, para o contexto, porque muitas vezes a forma que falamos revela o que está no nosso coração, né? Quando é dito que fomos vencidos, né, o Senhor, eu não consigo vencer isso, é diferente de falar, eu tenho constantemente desobedecido a Deus nisso. É diferente, isso nos impele, né, a buscar realmente uma vida de santidade, quando a gente tem essa consciência que é desobediência, que estamos, né, ofendendo a santidade de Deus. E aí ele fala, né, que somos, né, temos o poder do Espírito Santo, né, Romanos, né, o pecado não terá mais domínio sobre vós, irmã Andréa. Isso, sim. Isso, a irmã André falou algo muito interessante aqui, que é como a forma que a gente fala, né, quando a gente fala sobre desobedecer, implica nossa responsabilidade, né? A gente sai desse lugar como se fôssemos vítimas do pecado, né? E demonstra a responsabilidade que nós temos. E isso é algo muito importante, porque muitas vezes a gente confunde a nossa responsabilidade na justificação, na salvação, que não temos alguma, realmente foi tudo obra de Cristo, mas a nossa santificação, o Senhor nos chama para também agir, né? E ele dá um exemplo sobre isso, que ele disse que estava com um vício em algo, dando um exemplo, né? Um vício em doce, que ele percebeu que era demais, né? Estava o tempo todo querendo comer um doce, quando não comia, e ele identificou que aquilo era um vício. E aí, qual é a atitude dele? Só ele poderia fazer isso por ele. Dizer não ao doce, né? Não querer, falou com a esposa, né? Não compre mais sorvete, não bote no congelador. Então, essas são as nossas atitudes que demonstram a nossa responsabilidade, né? Realmente nos afastar da tentação e nos colocar nesse lugar de responsabilidade pelos nossos atos, né? Isso é muito importante. E a irmã Andréa também falou, né, que na versão dela está, quem guarda os mandamentos, guarda a alma, né? Preserva a sua alma. Ou seja, muitas vezes quando a gente está vendo aqui sobre a morte, né, sobre viver ou morrer, a gente está falando da principal morte, da mais séria morte, daquela que é a separação definitiva, né, de Deus, que é viver sem Deus, viver a eternidade sem Deus. Então, quando guardamos os mandamentos do Senhor, nossa alma é preservada. E isso é bom para nós mesmos, né? Eu já ouvi muito, né, aconselhamento assim na igreja, quando era adolescente, pregação para jovens e adolescentes, e os irmãos ali tentando ensinar exatamente isso, né, que quando o Senhor fala, por exemplo, algo que é constante ensinado aos jovens, né, sobre se preservar para o casamento, sobre a questão da santidade, da pureza sexual, ele está falando para o seu próprio bem, né, porque nesse mandamento você vai o quê? Se preservar, guardar suas emoções, né, não se envolver com tantas pessoas que muitas vezes vão te ferir, guardar seu corpo de doenças, de consequências, de coisas que vão vir na hora errada. Então, é exatamente isso.
é guardar a própria alma, né? Guardar o próprio coração, quando o Senhor nos ensina a caminhar com Ele, a guardar os seus mandamentos. E isso tem a ver também com o versículo 20 e 27, que é algo que a gente tem falado muito, que é muito importante, que é ouvir conselhos. Versículo 20: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Ou seja, procure, né, instrução, procure conselhos. Se é algo, uma decisão, uma atitude, né? Quais são as pessoas que você confia e que você acha que pode te ajudar exatamente naquela área? Vá lá e pergunte, procure instrução, né? A base para sermos sábios é a instrução, é ouvir conselhos. E o 27, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Por quê? Porque não tem como ser sábio sem se debruçar, sem ouvir, sem meditar mesmo, né, na lei de Deus, sem meditar na palavra de Deus. Não tem como ser sábio sem ser instruído pelo Senhor. É isso que o sábio está falando. Então, precisamos ser essas pessoas que desejam mesmo, antes de uma decisão, né, sobre várias coisas, né, na nossa vida, em que precisamos realmente de conselhos, ser aqueles que se debruçam na palavra de Deus, né, entender o que é que o Senhor fala sobre isso, né, aquilo que Salomão falou no início, né, e que a gente já tem falado muito também, e que eu espero que fique firme no nosso coração, que é ter um coração que busca aprender. Isso tem a ver com humildade, com ter um coração ensinável, né? Se você sabe que aquela pessoa já fez exatamente, já tomou aquela decisão parecida com a sua, né? Vai lá, pergunta. Às vezes Deus vai usar a boca, né, de um dos seus irmãos para te ajudar. Consultar o Senhor e consultar aquelas pessoas, né, que nos amam e que o Senhor, né, coloca na nossa vida para que possamos ouvir. E aí vem novamente aquele primeiro versículo do capítulo 18, né? Não é sábio viver só. E isso tem a ver com todos os aspectos. Por que não é sábio viver só? Porque a gente vai tomar as decisões sempre por nós mesmos e o nosso coração é enganoso. Então, a gente, às vezes, precisa de alguém de fora que o Senhor mostrou, que o Senhor que está vendo, não só da nossa ótica, né? A gente vê o que está no nosso alcance, mas, às vezes, Deus coloca, né, alguém na nossa vida que está mostrando ali de uma forma que a gente ainda não viu. E, principalmente, buscar a instrução do Senhor, né? Querer ser esse filho que aprende com seu pai, sabendo que as instruções do Senhor são a base para termos uma vida sábia, para acertarmos nas nossas decisões e não colhermos as consequências que muitas vezes são tão tristes e tão evitáveis, né? Às vezes a gente fica triste com nós mesmos, com o nosso próximo, quando a gente vê colhendo frutos tão amargos por decisões erradas que seriam tão evitáveis se tivesse humildade de consultar o Senhor e de não somente consultar, mas guardar a instrução do Senhor, né? Ouvir e praticar, e assim ser preservados de coisas muito ruins, né? que receberá, porque, novamente, né, não podemos fugir disso, né? Da nossa colheita, que será igual à nossa semeadura, que será semelhante. E aí, o versículo 23, que diz que o temor do Senhor dá segurança. O temor do Senhor conduz à vida, né, como já falamos, e dá segurança e proteção contra o mal. Ou seja, quem teme ao Senhor, né, nós que caminhamos com Deus, sabemos que o temor do Senhor nos dá segurança, né? Quando tememos a Deus, é que experimentamos a verdadeira vida feliz, né? Podemos nos deleitar nisso, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, nos conhece, né? Como alguém que fez uma obra, um projeto, né? Nossa irmã Cida, né, que é arquiteta, se alguém faz um projeto, ninguém conhece mais o projeto do que aquele que fez. Então, Deus que nos criou, Ele nos conhece. Não tem alguém que nos conhece mais do que Deus. Então, quando Ele nos chama para temer a Ele e aguardar Sua palavra, isso nos dá segurança. Porque a gente sabe que o Senhor não quer nosso mal, que o Senhor quer o nosso bem. Fala, irmã André.
A irmã Andréa está falando aqui, né, que essa questão de obedecer, né, porque muitas vezes alguém pode ler e dizer, mas eu temo ao Senhor, mas está dando tudo errado, né? Eu estou colhendo esse fruto, as coisas não vão bem. A irmã Andréa falou algo muito importante, que é no sentido de que é o Espírito Santo que nos guia, e isso tem a ver com ouvir a voz do Senhor, que é uma voz suave. E esse autor que eu estava lendo falou algo parecido com o que a irmã Andréa falou que essa vida de obediência, né, obedecer a Deus, só é possível através realmente do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós que faz a vida cristã ser possível, que vai nos conduzir. E só será possível, né, ouvirmos a voz de Deus, né, como a irmã Andréa falou, isso realmente acontece, né, a gente sente aquele incômodo, eu acho que não. A gente acha que é, né, na nossa própria consciência, mas não, é o Espírito Santo falando conosco, nos mostrando. E a gente só vai ter essa compreensão, esse ouvido sensível à voz de Deus, à medida que caminhamos com Ele, que meditamos constantemente na Sua palavra. Ele estava falando como a meditação nas Escrituras é importante, né? Tirar um tempo, né? Estava falando com o Lucas, né? Sempre parece que é uma briga pelo nosso tempo. Está acontecendo uma briga, uma disputa pelo nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso, às vezes a gente não tem noção do quanto o nosso tempo é precioso e do quanto ele está sendo disputado. Eu estava vendo que sobre rede social, né, o Instagram, quando alguém está ali disposto a produzir conteúdo, o que é que esse influencer, né, tem que fazer? Produzir conteúdo o tempo inteiro, porque senão o Instagram não vai entregar e sua conta não vai crescer. Ou seja, a pessoa está ali, ó, tem que postar o tempo inteiro, tem que mostrar stories o tempo inteiro, porque o que é que o Instagram quer com isso? Quer que eu, que estou lá vendo aquela influência que eu gosto, quando vejo stories, tá lá mais um monte, e eu gaste meu tempo ali, que eu fique ali no Instagram. E por isso o Instagram só vai fazer a conta, né, de quem está trabalhando no Instagram crescer, se resultar nisso. Se não tem ninguém vendo, se não tem ninguém passando muito tempo, ali não é um lugar que o Instagram vai investir. Então, na Netflix, né, às vezes a gente assiste um filme, acabou o filme, aparece, se você assistiu esse, também tem esses que pode ser que você goste, porque eles identificam, né, qual é o nosso gosto e nos apresentam. E às vezes era para assistir um filme, a gente assistiu outro, que apareceu ali de sugestão. Então existe uma disputa, uma briga realmente pelo nosso tempo, para a gente estar ali gastando tempo. Então, só seremos vitoriosos, né? Só seremos realmente obedientes na nossa vida, nas coisas pequenas e nas maiores, quando reservarmos tempo para o Senhor, né? Para a meditação nas Escrituras, meditação e aplicação pessoal, né? Ler ali e perguntar, né? O que é que o Senhor tem me ensinado com isso? Nós estamos estudando Provérbios, e aí a gente está lendo, está na aula aqui, mas depois você pode chegar na sua casa, né? Talvez ler novamente, tem algo que eu não falei, não sei, e dizer o que é que o Senhor está me ensinando através desse texto, ou qualquer outro texto, né? Como o pastor fala, né? Nas pregações do domingo à noite, meditar naquilo durante a semana e sempre aplicando a nossa vida, né? O que é que o Senhor tem a nos ensinar? É preciso meditação nas Escrituras, e isso muitas vezes vai requerer sacrifícios, né? Renúncias, para que a gente gaste tempo, e esse tempo será muito bem aproveitado, né? Porque gera vida, vai ser coisas para a eternidade. E isso é o que vai moldar nosso caráter. Por isso, podemos ter essa segurança, irmãos, de que o temor do Senhor, de que obedecer à voz do Senhor, estar sensíveis à voz do Senhor, é para o nosso bem, né? Estar seguros disso, de que temos realmente um Pai amoroso que cuida de nós. Pode passar. Agora vemos um tema também diferente dos que a gente já falou, que é sobre a generosidade. Versículo 17. Ou seja, a generosidade também é um aspecto do caráter cristão. Não devemos esquecer. E eu achei muito interessante, eu particularmente, né, confesso que eu não lembrava que essa frase é bíblico, né? Eu achava que era um ditado, não sei se os irmãos já ouviram. Quem dá ao pobre empresta a Deus. É um ditado que muitas pessoas falam. E é bíblico, né? Está aqui no versículo 17. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Não é um ditado popular. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor. Isso tem a ver com você entender que quando a gente ajuda alguém
que não pode nos dar nada em troca, né? O Senhor é quem fará isso, né? Aquela pessoa, né, só tem ao Senhor, então não poderá nos dar nada em troca. Por isso que quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e eles os recompensará. E a gente vê em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento. Eu queria que os irmãos abrissem Deuteronômio 10, verso 18 e 19, o cuidado de Deus com os necessitados. Realmente, Deus tem essa preocupação com aqueles que têm menos, com os pobres, com os necessitados. E a gente vê isso no Antigo Testamento também. Deuteronômio 10, 18, 19. Vou ler aqui. Versículo 18 e 19 de Deuteronômio 10. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama o estrangeiro que vive entre vocês e lhe dá alimentos e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outro tempo vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu acho isso muito importante, porque aqui o Senhor está falando ao povo, ame também o estrangeiro, né? Naquele contexto, os estrangeiros eram uma das pessoas mais vulneráveis, né? Aqui temos os vulneráveis aqui nesse texto, né? Que é o órfão, a viúva e os estrangeiros, né? Naquele contexto, esses eram os mais vulneráveis. Temos que pensar quais são os mais vulneráveis, né, do nosso tempo. Mas aqui, pessoas, né, povos que viviam em constante atrito. E o Senhor está falando aqui para o povo de Israel, não só ajude o estrangeiro, né, deixe uma parte ali da colheita, não colham ali o que tiver na margem, para que os estrangeiros venham, quem tem necessidade possam pegar, né, façam ação social. Ele está dizendo algo muito superior a isso. Ame o estrangeiro, ame, porque um dia vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, é realmente amar o necessitado, amar os mais vulneráveis, né? Amar aqueles que precisam. E isso vai nos impulsionar a ajudar. É realmente enxergar o outro com os olhos do Senhor. Ou seja, existe realmente uma preocupação de Deus com os vulneráveis e Deus chama toda a sua igreja a exercer o ministério da misericórdia. E isso é com o que você pode fazer, né? Às vezes a gente acha que são coisas muito grandes, não, são coisas das menores, né? Por exemplo, contribuir com a cesta do amor, traga seu quilo de alimento, ajudar alguém. Hoje a gente, aqui em Salvador, né, a gente sempre tem pensado, discutido sobre isso, porque tem muitas pessoas, né, que vivem em situação de rua, e a gente às vezes fica, vou contribuir ou não, né, dar aquele dinheiro ou não, porque a pessoa pode ser usuária de droga e vai gastar aquele dinheiro com drogas. E, assim, muitas vezes eu pensei, não é melhor dar comida, porque às vezes a pessoa vai comprar drogas e nosso dinheiro ali sendo usado drogas. Hoje eu penso diferente. Eu penso que o Senhor nos chama a exercer o ministério da misericórdia, a contribuir, a ajudar os necessitados que estão à nossa volta, de acordo com as nossas possibilidades. Mas o Senhor não nos chama para julgar o que eles farão com esse dinheiro. Isso aí é com eles, né? Deus que vai saber, né? Nós não somos chamados para administrar a nossa ajuda, né? Nós só ajudamos. Então, e outra coisa, né? Usuários de drogas, pessoas em situação de rua, eles também têm fome, então muitas vezes vão comer mesmo. Então, não deixe, mesmo se você não tem essa segurança, né, e não deseja dar o seu dinheiro, né, dê um prato de comida, compre um lanche. Então, o Senhor nos chama para isso, né, e Ele diz que Ele recompensará. Ou seja, como é que Ele recompensará? Não devemos dar achando que vamos receber algo em troca. O Senhor nos recompensará porque Ele cuida de nós. E devemos pensar na vida, né, a gente só está vendo o agora, mas muitas vezes eu ajudo, né, Maria, amanhã Joana está me ajudando, e a vida é assim, né? Muitas vezes nós estamos precisando de algo e Deus vai usar outra pessoa para nos ajudar, e às vezes o Senhor está nos chamando, né, para levar a sério isso, né, da ajuda
com o pobre, o necessitado, doar o que temos, né? Abençoar a vida de alguém. E existem promessas especiais na Bíblia para aquele que é generoso. Eu queria que alguém abrisse no Salmo 41, verso 1 e 3. Salmos 41, do versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e os livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Está escrito. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. O Senhor o livra, o Senhor está com ele, o Senhor cuida dele quando ele estiver doente. Está aqui o salmista falando. Então, bem-aventurado é aquele que realmente leva a sério esse compromisso de ajudar o necessitado. Muitas vezes a gente vive numa sociedade cada vez mais tão egoísta, só pensar, que nos ensina a pensar apenas em nós mesmos. E o Senhor tem nos chamado a olhar para o nosso próximo, para aquele que passa necessidade. E o Senhor está vendo. E Ele está olhando para isso. E a Deus, Hernandes, no comentário também sobre isso, ele falou que devemos entender que a palavra de Deus é inspirada e é verdade. Quando aqui diz, Ele os recompensará, devemos levar a sério e saber que Deus não fica devendo a ninguém. Então, saiba que o que a gente faz, para o Senhor, para a glória de Deus, dando com a mão, escondendo com a outra, o Senhor está olhando. E, naturalmente, Ele nos recompensará, como aqui a gente viu no Salmo, nos guardando, também provendo para a nossa vida o que a gente precisa. Enquanto você está cuidando do outro, o Senhor está cuidando de você e não nos desamparará. É essa a certeza que devemos ter sobre essa questão da generosidade, de ter um coração generoso, mãos abertas, bolsos generosos, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o que o Senhor tem te dado. E lembrar daquilo também que lemos, em 1 Timóteo, que Paulo fala com Timóteo, diga aos ricos desse mundo que é para serem mais ricos ainda em boas obras. Então, devemos pensar nessa proporcionalidade, Ou seja, se o Senhor tem te abençoado tanto, isso significa que não é para ser retido, mas que essa bênção deve alcançar outras pessoas, deve abençoar outros, Não devemos ser acumuladores, Se o Senhor nos der riquezas, nos abençoar, que seja para a sua glória, que seja para a bênção dos nossos irmãos e de quem está à nossa volta, que a bênção de Deus na nossa vida alcance outros, Esse é o ministério da misericórdia. A irmã André falou, que muitas vezes a gente ora pedindo ao Senhor para abençoar, para abrir as portas, para nos abençoar, suprir nossas necessidades, nos dar aquelas bênçãos que desejamos, e esquecemos de orar, sobre sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. E ela falou que é algo muito importante, que é através da nossa vida que o Senhor abençoa outros, Somos os instrumentos de Deus.
e devemos ser esses instrumentos disponíveis, afinados. Às vezes é você mesmo que Deus quer usar para abençoar outra pessoa. Talvez não seja dinheiro, né? Pode ser uma palavra, um ombro amigo, talvez a sua casa, né? A gente tem que lembrar que dos aspectos, né, da generosidade cristã é a hospitalidade, né? Quantas vezes você já recebeu alguém que precisava, sei lá, um missionário? Se você não pode contribuir com a vida de missionários, né, orar por eles, perguntar como você está, tudo isso tem a ver com a generosidade, porque a gente está gastando o nosso tempo, né, que é, como eu falei, é muito precioso em coisas que não são só nossas, né? Gastar o nosso tempo, reservar o nosso tempo para o outro, né? Isso também é ser generoso. Pode passar. Família, né? Um tema também, tem alguns versículos, né, nesse capítulo sobre família, muito interessantes. E eu fiquei assim, resolvi deixar por último, porque como o capítulo, né, sobre caráter cristão, eu pensei nada melhor na gente encerrar, né, a aula falando sobre família. Afinal, a família é a escola do caráter, né, como eu coloquei ali, a família é a escola do caráter. É a família que está moldando, né, o nosso caráter. São as nossas relações, né, próximas, nossa família. E é uma verdadeira escola, porque é ali que a gente aprende desde pequenos, né, qual é a ideia de Deus, né? É que um casal se una, depois eles terão filhos, isso será uma família. Então, o bebê, quando nasce, já nasce ali, numa família, com um pai diferente, que é diferente da mãe, e que ele agora é uma nova pessoa, e é todo mundo diferente. Daqui a pouco tem um irmão, que vai ser diferente também, e é todo mundo diferente naquele espaço, convivendo. Eu mesma sou a irmã mais velha de 2 irmãs, e é uma escadinha, né? Somos de idade bem próximas. E eu sempre, quando penso nisso, né, eu lembro das coisas que eu aprendi justamente por viver em família e ter 2 irmãs, e a gente tinha que dividir tudo. Então, minha mãe brinca que desde que minha irmã do meio, né, nasceu, a que veio depois de mim, eu já aprendi a dividir, porque minha mãe brinca, né, o seu enxoval foi tudo novo, mas o das outras tudo herdado. Ou seja, as minhas roupas não seriam mais minhas roupas, eram roupas das minhas irmãs. O meu quarto, a gente viveu muito tempo, as 3 em um mesmo quarto, e a gente dividia absolutamente tudo, né? Então, por isso que a família é a escola do caráter, porque ali tem pessoas convivendo, né? Seu pai é diferente da sua mãe, o casal tem que lidar com isso, e ali vai aprendendo, vai um moldando o outro, né? Ferro afiando ferro, e os filhos também. E por isso que o relacionamento é tão importante, por isso que a gente vai ver num livro de sabedoria que nos ensina a ser mais sábios, tantos temas que falam sobre família, que falam sobre a relação dos cônjuges e da família de modo geral, porque a família é isso, né? O Senhor, e novamente, né, isso tem ficado muito gravado no meu coração, sobre como Deus não deseja que vivamos só. Ele já nos ensina desde sempre, porque a gente já nasce, né, em regra, numa família, né? Claro que existem outras formas de família, mas o plano de Deus é a família, né? Então, quando a gente já nasce ali, compartilhando, e depois a gente, quando o Senhor nos alcança, alguns tiveram o prazer de ser alcançados desde criança, somos adotados nessa grande família que é a família de Deus, né? Que o Senhor nos adotou, e hoje estamos sentados, né, nessa grande mesa, sendo essa família. Então, a família é a escola do caráter, né? Desde o início, também a nossa família de Cristo, né, a nossa igreja, nos ensina, porque nós temos que lidar com pessoas diferentes, estamos o tempo todo aprendendo uns com o outro. Então, vamos ver primeiro alguns versos que falam sobre pais e filhos. Verso 13. Só a parte A, que a parte B é sobre esposa, né? A gente volta depois para a esposa. A parte A fala que o filho tolo é uma desgraça para o pai. Versículo 13. Depois nós vamos para o 18, também fala sobre filho. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Tem também uma variação, né? Que aqui a minha Bíblia botou uma nota, que em outras versões, mas não se exceda a ponto de matá-los.
Versículo 26. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha para toda a família. Então, o primeiro versículo é o 13, que fala que o filho tolo é uma desgraça para o seu pai. Aqui está falando sobre como um filho, né, que não ouviu as instruções. Quando a gente fala de tolo, a gente percebe quem é tolo no livro de Provérbios, aquele que não ouve as instruções do Senhor, que não se aplica a obedecer a Deus, né, que é tolo. Então, o filho tolo acaba sendo prejuízo e dor de cabeça para o seu pai, né? É vergonha para o seu pai, o filho tolo, e para toda a sua família. A gente percebe também no outro, que fala sobre a disciplina, e a gente já viu algumas vezes essa ordenança, né, que é uma ordenança mesmo, sobre a responsabilidade dos pais disciplinar os filhos. E aqui a gente vê Salomão tratando mais uma vez a disciplina como esse ato de amor, né? Discipline os filhos, né? Enquanto há esperança, né? Do contrário, né, será tarde demais. Então, enquanto você pode, né, eu não sou mãe, mas os que têm filhos, o Senhor chama a aplicar a disciplina, a aplicar a correção, a dar limites, né? E essa é uma responsabilidade que não vai ser terceirizada para ninguém, né? Não é a escola, não é a igreja. Quem tem o papel de disciplinar os filhos são os pais. Então, nessa época, né, nesse contexto, algumas escolas estão voltando, mas eu acredito que a maioria ainda está online. A gente viu muito isso, né, como muitos pais tendo que ficar com seus filhos em casa e estavam desesperados, porque não tinha como mandar para a escola aquele filho que ele estava descobrindo que é tão indisciplinado, porque os próprios pais não disciplinaram. E tem uma tia minha que é pedagoga, né, e ela agora trabalhando online, ela me contou, eu achei muito engraçado, que uma mãe estava perguntando: fulana, quando é que volta à escola presencial? Porque eu não aguento mais cicrana, a filha, né? Não aguento mais minha filha, mal criada o dia todo, vocês têm que resolver isso. E ela ficou assim: você que tem que resolver, para ela não chegar assim, sendo mal criada comigo, né? Ela não falou isso, mas explicou que, enfim, que essa questão da disciplina, né, não é o professor da escola, não é o professor da escola dominical, é realmente os pais, e que isso é amar. Para depois a gente não chegar nesse versículo 26, que é tão trágico, né? O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Ou seja, é uma questão de causa e consequência, né? Você está disciplinando seu filho para não chegar mais tarde e ele maltratar o pai, maltratar a mãe, maltratar as pessoas. Então, e causar essa vergonha, né? Filhos que não respeitam. E tem um comentarista que trouxe, né, duas frases, né? Ele é pai e ele disse que ele tem duas expressões que você tem que usar para as crianças, né, para os seus filhos. Que a primeira é ainda não, representa, né, o controle, né, ainda não, você tem que esperar. Isso vai moldar o caráter da criança, né, do indivíduo, a exercitar a paciência, né, ainda não é a hora, né, depois. E outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante é agora chega, a outra expressão, que é para a criança aprender a ter moderação, saber a não ser exagerado, né, que não pode exagerar nas coisas, que tudo que é exagerado faz mal. Então, e ainda não, né, saber esperar e agora chega, né, tá bom, né, já é o bastante. São expressões que ele disse que aplica, né, na disciplina dos seus filhos e tenta fazer isso para que eles cresçam disciplinados, né, pacientes, moderados, e não sejam essa razão de vergonha, né, para os seus pais, de vergonha para o outro. E aqui a gente está falando sobre quando é responsabilidade dos pais. É óbvio, né, que muitas vezes a gente vê casos, né, de que o pai educou sim, disciplinou sim, mas os filhos tomaram suas próprias atitudes, né? E não é responsabilidade dos pais quando eles cumpriram seu papel diante de Deus, né? Mas quando não cumpre, o Senhor cobrará, né? Afinal de contas, é responsabilidade dos pais dada por Deus, né? Como diz, né? Que os filhos são a herança do Senhor, né? Eu acho tão bonito, né? Porque, ou seja, é algo que o Senhor te deu, né? Então você deve cuidar, deve disciplinar, deve aplicar a correção, limites com amor, porque isso
é para o próprio bem dos filhos e evitará coisas ruins, né, mais tarde. Então, é semelhante a nós, né, quando eu falo de aplicação de correção de pais para filhos, eu lembro de Deus, né, quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer bem, é porque Ele nos trata como filhos. Então, os pais, quando estão aplicando disciplina com amor, né, às vezes dói. Eu lembro de minha mãe, às vezes, né, dava uma surrinha e depois até chorava, né. Claro que os pais não devem, né, se exceder, mas dava uma palmada, uma coisa assim, e chorava porque não quer, né, não é o desejo dos pais ver o seu filho colhendo a consequência dos seus atos, mas é importante. É importante e isso evitará coisas mais sérias no futuro. Então, né, não terceirizem, né, a responsabilidade que o Senhor deu. E o próximo tema fala da esposa, né? Salomão fala da esposa, mas a gente pode pensar no esposo também. O versículo 13, que é a parte B, né? Primeiro falou sobre o filho e agora é a esposa. Diz que a esposa briguenta é irritante como uma goteira. Eu fiquei assim, gente, que comparação, né? Porque a goteira, né? Alguém já viu uma goteira em casa? Quem não, né? Teve uma falha ali na telha e tal, tá chovendo, tá a goteira pingando, pingando, pingando. Isso é absurdamente irritante, né? Muito chato uma goteira. E aqui Salomão está fazendo essa comparação, né? Que a esposa briguenta, ela é como uma goteira, ou seja, irritante, é chato, né? Está ali convivendo, vendo ali a goteira. E isso nos remete ao quê? As relações. Uma pessoa briguenta, né? Pode ser o marido que se comporte como essa goteira também, que está ali gotejando, reclamação, murmuração o tempo inteiro. Isso é chato e isso pode desgastar, né, a relação. O mais correto é o quê? Sentar, conversar claramente, amorosamente e resolver, do que ficar pingando, 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 né, o que não gostou e com aquela atitude, muitas vezes, sem ter o coração motivado a realmente resolver, né, a só ficar passando na cara o tempo inteiro. Então, isso é chato, né? Devemos lembrar que nossas palavras devem ser temperadas como sal. E aqui mostra que é tolo, né? A esposa que só fica reclamando, 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 é chato. E isso pode desgastar. E uma coisa interessante também é que a goteira, ela só incomoda quem está perto dela, já perceberam? Se a goteira é na minha casa, só vai incomodar quem está na minha casa. Claro que o vizinho não vai ser incomodado. Outras pessoas não vão ser incomodadas. Então, também fala de que muitas vezes nós somos muito amáveis e agradáveis com as pessoas de fora, mas na nossa casa nós somos como goteiras. E precisamos, né, corrigir isso. Se nós somos tão amáveis, tão abençoadores na vida de pessoas que que não convivem conosco, que aqui no caso da esposa e do esposo, né, que dorme junto e acorda junto, sejamos também amáveis e agradáveis com quem está perto. E outra coisa é que a goteira é um desperdício. Às vezes eu lembro que lá em casa, quando tinha, minha mãe botava balde assim para aquela água ser usada para outra coisa, porque é um desperdício de água, né? Está caindo, está molhando tudo, é um desperdício constante. Então, a pessoa que fica reclamando, falando ali, sem parar, ela está desperdiçando o tempo que poderia estar usado para estar se alegrando com quem se ama, para resolver da forma correta, ou seja, a goteira também representa esse desperdício de tempo, desperdício de não saber canalizar, né, aquilo que desgostou, né, para resolver de forma correta. É um esforço vão e que, na verdade, só vai resultar em coisas ruins, né, numa relação desgastada, né? Então, é importante, né, a gente ter esse coração que deseja resolver as coisas, ter palavras temperadas com sal. É difícil, né? É difícil viver. Por isso que eu trouxe, né, que a família é a escola do caráter. Isso já começa do casamento, né? Duas pessoas totalmente diferentes, né? Um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra. Agora estão juntos e tem que fazer tudo juntos, tomar decisões juntos. Terão conflitos, mas é importante a gente não se comportar, né, como uma goteira, né? Ele traz isso para a mulher, acho que porque muitas vezes a gente acaba falando mais, né, que os homens, mas também o homem, às vezes, pode não ser como uma goteira, mas ser diferente, está ali fechado, né, e não fala o que é que está incomodando. Então, é importante também falar para que o casal possa procurar uma solução, né, para o conflito
ao invés de estar fazendo as coisas, né, de maneira errada, que só vai resultar em mais danos para o relacionamento. E o outro, sobre esposa, é o qual? Não, eu coloquei errado. Acho que é o 20... É o 14? Pronto, é isso mesmo. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar, versículo 14. Os pais deixam casas e riquezas como heranças para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Ou seja, aqui parece até poético, né? Os pais podem deixar herança, podem deixar várias coisas materiais. A gente pode ganhar sabendo que a gente herdou de alguém, ou que a gente trabalhou com os nossos próprios esforços, mas uma esposa, e aqui podemos também falar, e o esposo prudente, que teme ao Senhor, é o Senhor que pode dar. Só o Senhor pode dar. É um presente de Deus, né? Devemos olhar para a pessoa que o Senhor colocou do nosso lado, sabendo que foi o próprio Senhor que nos deu. E quando Salomão fala isso, né? Apenas o Senhor pode dar. Devemos também pensar nas pessoas que ainda não casaram, né? Que muitas vezes não estão buscando na fonte certa, né? Que é o Senhor. Isso que requer mais oração, dependência de Deus, porque só o Senhor pode dar a esposa prudente, né? Só o Senhor pode dar. É um presente de Deus a pessoa que o Senhor coloca do nosso lado para dividirmos a vida. Por isso devemos, né, orar por isso, né, e valorizar, né? A gente às vezes busca do Senhor, Senhor, eu quero, né, alguém que tema o Senhor, que ame o Senhor, que cuide de mim. Às vezes o Senhor deu e a gente está lá se comportando como goteira, né? Então devemos também ser gratos ao Senhor por aquela pessoa que foi o Senhor que nos deu. Então é importante lembrarmos, né, quando a gente vê esses textos, né, fazer essa relação, né? Tudo que está aqui no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, nos ensina a ser mais sábios. Então, se a gente está vendo tantos versículos falando sobre família, significa que precisamos ter atenção, que a nossa família está nos ensinando algo, né? Nossa relação com o nosso cônjuge, nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? O Senhor deseja moldar o nosso caráter através das nossas relações, através das pessoas com quem nos relacionamos. E isso é para a glória dele. Isso vai resultar em pessoas mais parecidas com Jesus, né, através da vida do outro. Então, não devemos nos esquecer disso, né? Às vezes a gente tem dúvida de como é que o Senhor está trabalhando em mim. Às vezes é através do outro, né? Através das pessoas que nos cercam. O Senhor está trabalhando em nós. Vamos orar, tá? Próximo domingo a gente vai dar sequência, lendo Provérbios 20, que vai falar também ainda, né, sobre alguns temas que tem a ver com caráter. E passemos, né, a semana orando para que o Senhor aplique, né, ao nosso coração e que a gente possa buscar ter aplicação prática desses conselhos, né, na nossa vida. Eu vou orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos instrui, que a Tua palavra é para a nossa instrução, para que sejamos, Pai, conduzidos, né, pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, nas nossas casas. Nos santifica, Senhor, que possamos ser canal de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor e que, através, Pai, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, o Senhor possa transformar a nossa vida, o Senhor possa moldar nosso caráter, nos santificar. Deus nos ajuda também naquelas coisas nas quais temos falhados e só o Senhor sabe, aquilo que precisamos aperfeiçoar. E nos ajuda, Deus, nos ajuda, que Teu Espírito Santo possa, Pai, nos conduzir e que sejamos a cada dia, Senhor, mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Deus. Isso que eu oro, Senhor, nos ajuda a ser sábios, nos abençoa, Pai, no nome de Jesus, fortalece Tua igreja, abençoa aqueles que estão caídos, que se levantem, abençoa aqueles que estão, Pai, talvez tropeçando em alguma coisa, Pai, fortalece Teu povo, para que sejamos, Deus, cada dia mais sábios e que isso aponte, Senhor, para o dono de toda sabedoria, que é o Senhor, que muitos possam glorificar
ao teu nome através da nossa vida. É isso que eu oro, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Salomão.